Olá, pessoal. Começa aqui o programa Biografias. E aqui você já conhece a nossa proposta, que é compartilhar o legado de pessoas que, sem dúvida alguma, erraram, acertaram bem mais do que erraram, mas transformaram tudo isso num grande aprendizado, numa trajetória que a gente considera de sucesso. E, por isso, então, devolvem para vocês essas experiências. E hoje não é diferente. Você sabe que eu estou sempre feliz, né? Mas hoje estou extremamente feliz porque estou recebendo um querido amigo, o Renato Migliatti, ele que é mentor focado em empresas de pequeno porte e tem uma trajetória muito transformadora e principalmente inspiradora. Como mentor, ele atendeu mais de 50 empresas, é graduado em Direito, como empresário foi sócio proprietário em 8 empresas, é palestrante e trainer graduado com 11 anos de experiência na aplicabilidade do Instituto Dale Carnegie, nos Estados Unidos, em Nova York, e programação neurolinguística, tendo treinado mais de 45 mil pessoas em técnicas de vendas, liderança e motivação. Renatão, é tudo que a gente precisa, hein? Tudo bem contigo? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Elias. Primeiro, você recíproco ao que você falou também é um momento de muita felicidade minha, porque você é uma pessoa muito querida e se você deveria falar o seu currículo para as pessoas, que é tão lindo e maravilhoso também. Quando você começa a falar da gente, assim, dos seus convidados, né? Eu te dou a sugestão também de que você fale para as pessoas quem você é e o que você já fez, cara, que nessa aspecto de vivência, né, que a vida nos traz, os cabelos brancos, né, servem para alguma coisa e você tem muita história para contar. Mas muito obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com você, trocar Renatão, ideia. desculpa, pode falar, desculpa. Imagina, trocar ideia, bater papo e falar sobre esse assunto que eu sou tão apaixonado, que é o empreendedorismo. Para mim, a solução da sociedade. Para outros, nem tanto, mas cada um defende o que gosta, né? Com certeza. Você sabe que, assim, às vezes eu estou muito triste, né, com o que vem acontecendo com o jornalismo, porque o jornalista, e principalmente o biógrafo, né, ele é assim, é como se fosse um fio condutor entre o lado A e o lado B. O lado A, né, é aquele que tem uma história para contar, uma notícia para ser divulgada, né? E o lado B é o receptor. Mas hoje, no jornalismo, as pessoas estão se tornando manchetes, estão se tornando notícias, né? O que não é exatamente o perfil do jornalista ou do biógrafo, né, que está ali para contar uma história. Então, eu estou muito chocado, muito triste com o que vem acontecendo. Obrigado pelas tuas palavras sempre queridas, né? Mas aqui a nossa missão é justamente aproximar, né, as pontas. É claro que todos nós temos uma história para contar, uma boa história. Até brinco, olha, se você tem uma história de muito sucesso, compartilha para a gente aprender com ela. E se tem de muito fracasso também, porque, né, a gente precisa aprender o que não fazer, né, que caminho não seguir. Mas, pessoal, eu quero apresentar o Renato assim, por uma admiração muito grande que eu tenho por ele, por vários aspectos, né? Primeiro, porque além do papel social que ele desempenha, né, papel de homem, papel de esposo, de pai, de filho, de amigo querido, né? Ele e a Camila, né, é um casal assim que veio realmente a esse mundo para transformar pessoas, tem uma dedicação, né, uma espiritualidade extremamente elevada. E eu mesmo, né, e outros queridos amigos somos testemunhas, né, dessa transformação que esse casal lindo proporciona para a gente, além, obviamente, né, dessa admiração profissional. E olha, Renatão, você tem uma característica que, para mim, assim, é ouro, é ouro, é ouro. Todo mundo tem, mas muitos poucos desenvolvem, que é um negócio chamado criatividade. A gente fala um negócio para você, você devolve embalado para presente, né? Com fita de ouro. É um negócio assim, a criatividade para mim é linda, linda, linda. Queria que você comentasse um pouco sobre esse lado, né, da espiritualidade e também da criatividade. Primeiro que eu acho que assim, né, a gente tem que prestar atenção em alguns jargões que existem no mercado e existem nas nossas vidas. Na vida pessoal, a gente tem um muito famoso que é, né, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. No meu caso, é ainda melhor, porque a minha mulher está na minha frente, não está atrás. Ela é muito mais desenvolvida. Eu sempre falo, quando eu vou dar meus treinamentos, eu estudei muito para chegar perto do que minha mulher é naturalmente. Então, eu convivo com uma pessoa que me ensina muito sobre aquilo que eu faço como trabalho. Isso é fantástico, né? Realmente, minha mulher é uma pessoa fora do comum. Com todos nós, defeitos, né, e qualidades, mas as qualidades dela realmente são de uma grande, grande, grande mulher. Excelente mulher.
como mãe também, nesse fala, e uma grande parceira. Acho que a gente tem que agradecer muito a Deus quando a gente encontra uma pessoa dessa na nossa vida, né? Porque dá um norte diferente, você tem uma vida diferenciada, e aí vai. E esse papel social que você falou, eu acho que muito mais do que a gente faz é a capacidade das pessoas de quererem receber. Porque muitas vezes você se dedica a algum projeto, alguma coisa, seja em termos pessoais ou profissionais, como a gente está falando, né? Isso se reverbera numa empresa, o quanto você se dedica, às vezes, como dono, e as pessoas que estão lá não querem saber daquilo. Então, eu acredito que, apesar da... eu sou muito ligado à comunicação, né? Defendo comunicação como uma forma excelente de vida. Apesar de a gente saber que a raiz de uma comunicação está no emissor, hoje em dia o receptor é um cara muito difícil. Então, lidar com isso é um privilégio quando você cruza receptores, né? Então, acho que a nossa função é falar, e às vezes encontrar pessoas maravilhosas que sabem ouvir, nesse sentido social, né? E quanto ao lado de criatividade, sabe, Elisa, eu fui jogado na minha vida. Eu tenho um grande mentor, né? Mentor tem mentor. E geralmente a gente tem um mentor natural, que são os amigos, seja lá quem for, e eu ainda busco um mentor profissional, porque eu acredito que se as pessoas me pagam para ser mentor, eu também tenho que pagar alguém para ser meu mentor, né? Então eu defendo isso. Eu tenho um grande mentor, mas o meu mentor de vida, eu tive um grande privilégio, né? Eu tive um pai fantástico, pai que me ensinou tudo, em várias situações. Meu pai é um cara que veio de uma situação humilde, se fez na vida, se tornou um grande empresário. Ele deveria estar contando a história dele, porque eu sou só reflexo, né? Ele é a grande chama da nossa família em termos de empreendedores. E eu sempre falo isso, né? O empreendedorismo, muitas vezes, a nossa cultura não privilegia educar as pessoas para serem empreendedor. Ela privilegia educar as pessoas para serem CLT, né? Como a gente fala, para trabalhar para alguém. Essa é a nossa cultura principal. E eu nasci numa família onde meu pai defendia que ser empreendedor era a melhor coisa do mundo. Então, né, assim que eu me formei, meu pai virou e falou assim: você quer ser advogado ou quer ser empresário? Eu sempre conto essa história, porque eu falei assim: putz, empresário, né? Deve ser legal ser empresário. Imagina o moleque, né? Empresário, aquela palavra me soa tão potente assim. Não, vamos para essa parada de empresário aí. E fui. Então, são quase 35 anos empreendendo desde aquela época e já nativo, né, das coisas básicas que a gente fazia. Eu considero que meu primeiro empreendedorismo foi quando minha mãe desalojou uma parte da garagem da minha casa, que a gente morava. Ela falou: isso aqui não serve mais para nada. Aí eu e minha irmã montamos com 2 vizinhos uma casa dos monstros, toda feita, e a gente cobrava a balinha dos vizinhos para passar para dentro, por dentro da casa dos monstros. Então, acho que aquilo foi meu primeiro empreendimento, né? Que eu já viabilizava a minha balinha através do investimento meu de tempo e de dedicação ali. Mas tudo isso para te dizer que as possibilidades criativas, eu acredito que estão nas pessoas que se jogam a fazer alguma coisa. Porque muitas pessoas têm medo da crise, muitas pessoas têm medo do caos inicial de uma empresa. Mas, via de regra, são os momentos onde aparecem as maiores criatividades. Nós, brasileiros, povo maravilhoso, temos uma criatividade nata, né? Esse mal que fizeram para a gente de ter o povo do jeitinho, se você transformar isso para o bem, vira uma potência, porque para tudo tem saída, cara. Né? O pequeno empreendedor no Brasil, ele é um mágico, ele é um cara maravilhoso, só que ele precisa ser potencializado. Então, a criatividade está... Eu acho que eu fui treinado para isso. Eu nasci de uma empresa que veio sem dinheiro, sem condição de fazer, e virou um grande ícone no mercado na época, principalmente no Nordeste, que foi a região que eu mais trabalhei. Poxa vida, você imagina, né? A minha história passa por uma situação onde eu, mais uma vez, meu pai, né?
Meu pai tinha uma forma de ensinar que não tem nada a ver com as metodologias de hoje. Então, eu lembro que a gente, quando comprou essa empresa, a gente tinha um gerente que trabalhava com a gente, e esse gerente me convidou para ir para o Nordeste com ele, que a gente estava começando o projeto. E eu fui. E todo garoto, né, da minha idade na época, você imagina, 22, 23 anos, toda pessoa que está ávida, né, está se achando o rei da cocada preta, né? Quando eu voltei, eu dei uma admitido e falei, olha, para fazer o que esse cara faz, eu faço. Meu pai, com a sapiência dele, pegou o telefone, chamou o gerente, despediu o cara na minha frente, falou, assume. Cara, acho que foi ali a minha primeira paulada. Fala, como assume? Eu não sei nem o endereço da galera, não sei onde eles estão. E Deus ajuda, né? Apareceram figuras fantásticas na minha vida. E eu sempre digo, eu tive muito sucesso na vida, em alguns setores que eu trabalhei, muito pelas pessoas que estavam comigo, não por mim. As pessoas eram maravilhosas. Identificar pessoas maravilhosas, trazer essas pessoas para perto de você, faz você um grande empresário. Não é aquilo que você sabe fazer, aquela competência, muitas vezes até a arrogância, né, de quem acha que sabe tudo. Muito pelo contrário. Deixa as pessoas aparecerem, deixa as pessoas fazerem o seu show, deixa as pessoas fazerem o que elas sabem fazer de melhor, apoie, eduque. O papel do empreendedor é de educação. Pouca gente entende isso. Muitas vezes você Técnico pega... de um time, né, Renato? É do técnico de um time, né? Perfeito, perfeito. Eu julgo muito assim, eu gosto muito, você mencionou família, né? Eu faço muitos links de família com empresa. E uma coisa que eu trago assim, eu acho que a empresa, quando você cria ela é um filho. E vai passar por todos os processos de um filho. Você tem no começo você tem que carregar no colo, depois você tem que repreender, depois você tem que educar, depois você tem que terceirizar a educação e acompanhar a educação para manter os valores. Então, se você pegar o contexto, você vai ver e vai dizer, poxa, parecido, né? Caminha. A gente faz coisas naturais na vida de sobrevivência que se aplicam diretamente na empresa. Sabe, Renato, só uma parte aqui. O senhor Mário Gazin, que é o biografia, um grande empresário, ele diz o seguinte: antes de cuidar da família, cuide da empresa, porque é ela que vai cuidar da família no futuro. Né? Talvez a recíproca não seja verdadeira. Né? É verdade. Meu pai tinha uma frase, vou mencionar muito ele, tá? Você desculpa, mas meu pai tinha uma frase que ele falava assim, sabe qual é o último a receber na empresa? Que hoje em dia eu discordo um pouco por outros motivos, mas ele falava, se sua empresa está em crise, você não pode estar rico. Né? E tem gente que vive assim, né? A empresa está quebrando e o cara vive mal. Não, meu amigão, como assim? Né? Sua empresa não aguenta pagar o que você quer ganhar. Ou você faz ela mudar, ou você não ganha o que ela te dá. Né? Mas aí vem esse aspecto da criatividade, eu fui... aí tem toda a formação, né? Eu comecei a dar vazão para isso, porque eu era um cara formado para ser advogado. Eu estagiei 5 anos na minha faculdade. No último ano, eu já era um advogado dentro do escritório sem estar formado ainda. E as coisas que eu fazia também no escritório de advocacia, acho que causavam um certo... Porque eu acho que era muito mais voltado para divulgação, para venda, para não sei o que, do que o contextual, né? De estudo e tal, que é um lado muito bonito do direito. Mas que eu nunca me dediquei tanto. Eu sempre fui para o lado prático. Tanto é que a minha mentoria é voltada muito para o lado prático. Não adianta filosofar, falar, né, ser cheio de teorias, se você não pegar na prática. E eu aprendi assim. Então, veio dessa situação, quando eu me joguei lá para o Nordeste, que eu me deparei com uma equipe, as pessoas olhavam para mim, apesar de ser um garoto, e esperavam as soluções. Acertei em todas as soluções? Óbvio que não. Como você falou, acho que um grande aprendizado do empreendedor é quando ele erra, que ele paga caro pelo erro. Muito caro. Eu já paguei muito caro pelos meus erros. E aí está o aproveito da vida, né? Quando você erra e aprende, beleza. Valeu, pagou o preço. O duro é quando você não aprende, faz as mesmas coisas. Você repete o erro. E ainda acha culpados para o teu erro, né? Aí é pior ainda. Fácil. Né?
Fácil, terceiriza tudo, né? Mas a Agora, Renato, criatividade acho que vem disso, Elias. assim, primeiro, assim, parabéns por você observar o teu grande mentor, né? Eu sempre digo que, às vezes, né, a solução está na gaveta, a gente vai procurar, né, a quilômetros de distância e está lá na gaveta. Então, muita gente tem esse mentor e não observa, né? Então, parabéns por observar. Você é muito observador, realmente, né? Então, você é visual, né? O homem de vendas é visual, né? Sempre Sim. atento, né? Então, parabéns primeiro por isso. E também, né? Grandes empresários que eu biografei, o coitadinho era engraxate. Não, engraxate não, essa foi a primeira iniciativa empreendedora dele, né? Então, olha, observe por outro ângulo. Então, parabéns, porque dentro da garagem de casa você já observou. Eu gosto muito de contar a história de um grande empresário hoje, que quando a mãe fazia coxinhas, né, para garantir o sustento de casa, e ele vendia, mas ele foi para as ruas dizendo o seguinte: eu vou ser o maior vendedor de coxinhas de Lins. E aquele que, né, o vendedor de coxinhas que quer ser o melhor vendedor de coxinhas de Lins, com certeza vai ser o melhor naquilo que fizer, né? É o José Carlos Semenzato, né, que hoje, né, é um dos integrantes do Shark Tank, enfim, né, fez uma grande empresa de aporte, né, em franquias e tudo mais. Então, é isso, né? Ali já nasce, né, esse perfil empreendedor. Agora, você citou assim detalhes importantes de iniciar empresas, né? Comandou uma grande empresa, iniciou outros negócios. E a gente aprende, sem dúvida, né, naquela frase já batida, mas sempre importante, né? Ou pela dor ou pelo amor, né? O papai ensinou você pela dor, demitiu o gerente e falou: agora você não é o cara, então, né? Mostra para mim. Qual é a maior dor que um empresário que inicia um negócio sente? Na minha opinião, é a solidão. E o que acontece? Principalmente no mundo de hoje. Hoje, devido a todo esse aspecto que nós passamos da pandemia, todos esses choques sociais que nós tivemos, teve muita gente que foi impelido a ser empreendedor. E aí o cara acaba caindo no contexto e eu até falo uma coisa que tem gente que fica brava. Fala assim, quando dá errado rápido, dê graças a Deus. Porque o tombo é pequeno. Então, teve muita gente que tentou ser empreendedor e já se recolocou como CLT porque viu que não era para ele. Tem aqueles que entram, começam a fazer um negócio e ele descobre uma máxima do mercado que, infelizmente, é uma grande verdade. Que quanto mais você cresce, mais sozinho você fica. A não ser que você comece, desde muito cedo, um papel de engajamento e de entrega da empresa para os que colaboram para a empresa. E é difícil o empreendedor saber disso, principalmente quando ele está começando, principalmente quando ele tem um núcleo pequeno, onde tudo depende dele. Então, a primeira ideia do empreendedor é ser um centralizador. Porque, óbvio, ele começou um negócio, ele geralmente não criou processos para aquele negócio, ele vai na sobrevivência, ele faz a coisa acontecer, e quando ele enxerga, ele passa o dia apagando incêndio. Não faz mais nada, só apaga incêndio. Ele chega de manhã na empresa, tem 500 problemas para resolver na mesa dele, ele vai embora, resolveu 499, quando ele chega no dia seguinte, tem mais 500. Ele não elimina o negócio, porque tudo passa por ele. Então, por que eu digo da solidão? Porque é muito difícil essa pessoa ter pares para conversar com ele de uma forma muito transparente, com muita clareza, com muita honestidade. Primeiro você pega aí entra o papel de um mentor ou de alguém que ele tenha, seja lá como for, tá? Às vezes, nem o sócio dele virou uma pessoa que ele possa conversar quando ele tem sócio. Porque dentro do normal, dentro dessa pegada inicial, é o que eu te falei, ele acelera para fazer a coisa acontecer. E, geralmente, quando a gente acelera, a gente traz a responsabilidade para a gente. Né? Eu faço, eu viro, eu aconteço. E, óbvio, a tendência das pessoas, até por preservação de emprego e tudo mais, não é enfrentar aquele que comanda. Você está lá, dependendo do teu emprego, você vai falar para o teu patrão, você está errado. É difícil quem faz isso. Né? E aí começa um choque dessa solidão. Ele vai se afastando cada vez mais, ele começa a não ter com quem conversar, ele começa a não ter com quem trocar ideia. Você pega o ambiente social dele, a família dele toda até então chamou ele de louco, porque ele não está procurando emprego, ele está procurando montar a empresa dele,
Então, está todo mundo contra. E esse cara vai ficando sozinho e vai criando sentimentos disso. Sem poder aí, mostrar uma fragilidade, né, que ele tem, né? Ele não pode socialmente para o grupo dele. Ele não pode. Dele, né? Ele não pode. Isso muda um pouco quando a empresa dá certo. Né? Aí o cara alavanca, passa essa fase, aí de louco ele vira gênio. Não tem isso? É genial, nossa, que cara fantástico, até então era louco. Mas a hora que ele começa a ter um carro bonito, a casa melhor, viajar com a família, aí todo mundo reconhece que ele é um gênio. Essa é a vida do empreendedor inicial. Né? Depois ele até consegue ter mais flexibilidade. E aí, Elias, até fazendo um pouco da propaganda, né? Aproveitando aqui, aí que eu acho que tem uma peça no mercado que ficava faltando. Eu tenho colegas que fazem isso também. Mas quando você analisava as grandes empresas, você tem os famosos conselhos, né? É uma covardia, né? Você pensar numa empresa, tem várias mentes brilhantes pensando junto, versus uma pequena empresa que tem o dono se virando. Com o que esse cara conversa? Então, a minha ambição é ter nos meus clientes futuras empresas que precisem de um conselheiro, e eu quero estar com eles lá. Então, eu quero iniciar como mentor, fazendo papel característico em algumas fases que a empresa precisa, necessita, principalmente o dono. Eu defendo um lema, né? Para mim, a empresa tem a cara do dono, principalmente quando ela é pequena. Então, óbvio que eu dou mentoria para a empresa, mas está embutido o papel do dono dentro. Quem é ele, o que faz, como faz, de que forma faz, né? De como ele alavanca. Uma coisa que é muito linda, né? De pequena empresa, que eu acho que você realmente entra na vida das pessoas. E eu gosto disso. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que... eu adoro quando o cara começa a falar da vida dele, quando eu me vejo já tomando café com ele, com a esposa, sabe? Eu adoro. Aí eu estou me sentindo em casa. Que beleza. Então, eu acho que é isso. A resposta curta e direta, solidão, eu diria. Concordo plenamente com você. Eu ainda biografo nesses grandes empreendedores e a solidão ainda faz parte da vida deles, da trajetória deles, né? Realmente, como eu falei para você, principalmente, não podem demonstrar fraqueza, né? Por mais indecisão, né? É uma mesa repleta, né? de grandes líderes ali olhando para ele. E agora, né? Fazemos o quê? Aqui estão as informações. O que fazemos com isso? Ele não pode olhar para cima, nem para baixo, nem para o lado. Ele tem que estar sempre firme e depois vai chorar no chuveiro, no travesseiro, e tudo mais. Exatamente. E essa linha do mentor, e principalmente do conselheiro, é primeiro importante assim, que as pequenas empresas entendam que elas podem ter exatamente, né, as ferramentas que as grandes, adaptadas ao seu modelo. Né? Então, o conselheiro é muito importante também para uma pequena, para uma média empresa. E quanto ao mentor, eu vejo assim, Renato, como assim, dificilmente alguém que mora numa casa vai enxergar um quadro torto, né? Dificilmente. Então, você tem que, né, trazer alguém de fora para ter esse olhar, né? Trazendo uma experiência de mercado também que agregue, né, a esse conhecimento que a pessoa certamente tem daquilo que ela faz, do produto que ela desenvolve e tudo mais. É muito importante. Agora, com o tempo, Renato, algumas situações que são muito claras e importantes foram ganhando nomenclaturas diferentes e parece que aquilo, né, é uma renovação. O ESG é um exemplo disso. Né? Parece que, né, o ESG nunca se trabalhou em sustentabilidade só a partir de agora. Engajamento, meu avô chamava de união. Né? Comprometimento, aí vira, né, vai ganhando, né, empoderamento. Ou seja, né, isso tudo só vai mudando a nomenclatura, mas representa, sem dúvida alguma, né, a mesma base. Em relação a pessoas e equipes, né? Também qual é a maior dificuldade, né, que o pequeno empresário ou o empresário tem justamente para unir, engajar, comprometer, o que quer que seja? Tem um pouco disso que a gente estava conversando. Eu acredito muito que tem um papel do empreendedor que ele é delicado, inclusive de você abordar com o próprio empreendedor, que é um contexto meio maluco, porque o cara pensa assim, né? Agora que eu pago, o cara tem que fazer o que eu mando. Essa relação que vinha da época, né, do começo da industrialização, ela mudou totalmente, totalmente. A primeira coisa, é um choque que tem que ter, né, que eu falo nos meus treinamentos também, que eu falo para os meus mentorados, presta atenção, olha para a sua empresa, e desculpa falar o que eu vou falar, mas
Ninguém acorda falando que quer trabalhar, que o sonho dele é trabalhar na Zezinho Limitada. Ninguém. Claro, O cara claro o conceito. olha para o mercado e fala assim, eu queria trabalhar no Google. Eu queria trabalhar não sei onde. Nas referências máximas que existem. Então, assim, cara, empreendedor que esteja nos ouvindo, presta atenção nisso. Sabe, você tem que convencer a pessoa a querer trabalhar na tua empresa. O que você faz para isso? A gente é bom de encantamento para um monte de coisa, só que às vezes a gente esquece de encantar quem está do nosso lado, com a pessoa que está ali trabalhando no dia a dia, que está defendendo a tua bandeira. Você não encanta este cara. E você quer encantar cliente? Aí o cliente cai para dentro da tua empresa, se depara com um cara desmotivado, saco cheio, que não quer ganhar o que ganha, que não está no lugar que quer, que não acredita no produto que vende. Você não engajou ele. Você não está com aquele negócio de... eu tenho acho que você conhece, né, um amigo em comum que nós temos, o Marcos Caldelai, que eu lembro quando a gente trabalhou junto, que ele falava assim, eu não quero que o cara venha aqui e fale assim, vestir a camisa. Não, aqui é transfusão de sangue. Eu achava demais essa expressão, porque é verdade. Então, quando você consegue colocar o seu DNA na cabeça do seu colaborador, aí o jogo muda. Aí o cara está contigo. E o efeito de reconhecer isso quebra essa relação do quanto eu pago. Existe uma pesquisa, não vou saber falar a origem, mas é famosa, que eles mencionam que é um erro pensar que o que deixa a pessoa presa à empresa é bom, né? É o valor que ela recebe. Não é. Não é. Dinheiro é uma coisa boa, todo mundo quer, né? O empregado quer, o patrão quer, todo mundo quer. Mas não é aquilo que vai fazer o cara comprar a ideia e se dedicar mais a acreditar no projeto, a acreditar no dono do negócio. Porque muitas vezes eu conheço excelentes vendedores de ideia. Até treinei muitas pessoas para isso, inclusive. Que o cara consegue trazer o pessoal para fazer por ele o que dinheiro nenhum pagaria. Entende? Então, é muito além de você falar a relação financeira entre colaborador e o dono do negócio. O dono do negócio ele tem que ter uma mentalidade hoje de cativar as pessoas para aquilo que ele quer fazer, internamente e externamente. Se ele não compra essa ideia, vai sofrer demais. Vai ter um turnover absurdo dentro da empresa. Vai acabar eliminando metade das ideias. Porque pensa assim, Elias, você que conhece, tem uma enorme convivência com grandes empresários. Cara, se você tiver que bater o tempo inteiro numa ideia para emplacar, uma hora você desiste. Porque às vezes você não consegue convencer nem seu time interno. Você começa a enfraquecer isso e vai dando prioridades para outras coisas. Ao contrário, quando você é um cara que é um ícone na empresa, admirado, e as pessoas falam, putz, se ele falou, vamos tentar. Imagina, né, todo mundo fala, você falou vários termos hoje em dia, uma das palavras mais em voga é a inovação, né? Imagina um time preparado para topar tudo que vier pela frente, o quanto oferece essa empresa de inovação para o mercado. Quantas ideias borbulham internamente. Não é o fogo brando, é fogo em chama. A empresa tem que ter isso, né? A empresa que quer crescer. E tem que querer crescer. Tá? Empreendedor que não quer crescer é o começo do fim. Então, presta atenção. A empresa tem que evoluir. Não sei para onde, mas tem que evoluir. Aliás, você já me deu um gancho muito importante aqui para a gente avançar nessa conversa, né? E a inovação, meu avô chamava de progresso, né? Então, também queria progredir, né? De alguma forma, enfim. Então, está dentro, isso é importante que as pessoas entendam que isso está dentro da cabeça, né? Do empreendedor, né? Desenvolver, engajar, enfim, é muito importante. Todos eles pensam da mesma forma, às vezes não conseguem aplicar aquilo, né? Que gostam, como o Renato falou bem, e desejam, né? Todo esse engajamento, vamos chamar assim, as pessoas podem transformar para a frase do sentimento de dono. Eu até parabenizei um grande empresário na semana passada, conversando com ele, porque antes de conversar com ele, eu conversei com 2 ou 3 colaboradores, e eles ficaram mais tempo falando, né,
da empresa, mas com aquele brilho nos olhos, né? Eu falei, meu Deus do céu, parabéns, você já difundiu isso na tua empresa, né? A gente percebe isso, né? O amor que as pessoas têm como se fossem dela. E aí também trago um grande ensinamento, né? Do Walt Disney, que ele deixa para a gente, né? Que você é parte do elenco, né? Você tem que ser parte do elenco, não importa se você está na logística, né? Tem uma situação de venda, você pode ajudar, ajude, e vice-versa para vários departamentos. Agora, em relação ao crescimento, Renato, eu ouvi muito dos empresários, né, que constituíram grandes companhias, o seguinte: quando eu tinha uma empresa pequena, ela naturalmente foi para a média, mas de média para grande, aí eu sofri muito, né, para entender essa nova cultura, esse novo conceito. Queria que você pudesse explanar um pouco sobre isso. Eu te diria que este conceito, mais do que correto, hoje em dia ele expandiu. Por quê? Se você for pensar em 50 anos atrás, eu sei que você conversa com grandes ícones do mercado que começaram suas carreiras há 30, 40 anos atrás e fizeram grandes impérios, né? Aliás, você deveria vender isso, cara. Esse seu conhecimento tem que ser repassado, porque não é pouco não que você tem de bagagem aí para falar para as pessoas conceitualmente. É muito maravilhoso que você tem na mão. Você tem que vender isso para a galera que está começando aí, que está Isso de um mentor, eu já me animo, hein? Ouvindo isso de um mentor, eu já me animo. Olha, eu recomendaria fortemente, porque o que acontece? Eu amo história, né? Amo história. Eu acho que um bom contador de história é tudo de bom. Até porque eu também me atrevo a contar as minhas. Então, eu adoro história. E as histórias ensinam demais. Sabe? Por mais que não seja no tempo atual, por mais que sejam coisas que passaram, mas se você for ver, você mencionou 2, 3 vezes já o que seu avô falava e só mudou a nomenclatura. A receita de bolo é a receita de bolo. Ela não muda, ela é adequada, né? Talvez mudou o ingrediente da gôndola que você põe no bolo, mas é o mesmo. É o mesmo bolo de fubá que é maravilhoso no interior de Minas que você gosta de comer aqui em São Paulo, né? Então, assim, aliás, Renato, talvez o fogão esteja mais rápido, né? Porque eram trajetórias que se construíam em 25, 30 anos, hoje, em uma década, né? A empresa muda muito de conceito. Esses exemplos seu, magnífico. O fogão está mais rápido mesmo, né? Hoje em dia, puxa vida, você saiu do carvão e é elétrico, então é outro mundo, né? Pensando nisso, eu gostaria de estender a fala, né? Se me coubesse, imagina, quem sou eu, mas estender a fala dessas pessoas para pensar que, assim, hoje, todo patamar é o mesmo problema. Então, desde a microempresa que vira pequena empresa, já é um degrau que a maioria não está preparado. Quando você pega uma média empresa para passar para grande, mais ainda, porque concordo com eles, porque o cara entender que até ali era só ele, ou a família, ou ele sócios, para começar a ramificar e dar a chave de casa para alguém e falar, toca para mim, porque a empresa grande é isso, você começa a agregar diretores, você começa a agregar vice-presidente, você começa a agregar pessoas profissionais bem gabaritados, e o primeiro choque que existe do médio empresário para o grande empresário, na minha opinião, na minha modesta opinião, é que muitas vezes o cara contrata um bom cara, só que não deixa ele trabalhar. Porque o cara vem falar as coisas e fala assim, não, mas não é assim. Ou seja, ele contrata para dar ordem, não para receber conteúdo que o cara trouxe. E, às vezes, paga muito caro por isso e não aproveita. A mesma situação hoje, você joga para um pequeno empreendedor, você joga para um microempreendedor. Um microempreendedor que está lá com aqueles 2, 3 funcionários capenga e resolve falar assim, e não é por mal que eu falo assim, não, porque é capenga mesmo, né? Você sabe que o cara está cumprindo tabela, está fazendo o que dá para fazer e se está louco para ir embora para casa, né? Que a gente estava conversando há pouco, não é o cara que comprou a ideia da empresa. Mas para o cara evoluir e trazer, por exemplo, um gerente de médio porte, ele já patina demais. Então, sabe, a ideia de eu quero mudar de patamar, mas o que eu faço hoje não é o que vai me levar para o próximo patamar. Essa ideia, ela também caiu, né, todo mundo mencionando isso,
Mas analisa a profundidade disso. Eu faço determinadas atitudes hoje, que se eu continuar fazendo, eu estou fazendo para ser do tamanho que eu mereço ser. Eu tenho que mudar isso para uma pequena empresa, passar a ter 15, 20, 50 funcionários. Nossa Senhora, eu tenho 3, eu vou para 50? Como assim? O quanto eu tenho que mudar de mindset, o quanto eu tenho que mudar de postura, de comportamento, o quanto eu tenho que passar para essas pessoas, o quanto eu tenho que ter solidez nas minhas atitudes, quais os assuntos que eu preciso pensar que vão... Né? Outro dia eu estava conversando com um cara, ele falou assim, eu acho que eu vou sair uma clínica, eu acho que eu vou sair da clínica que eu estou e vou para uma maior. Eu falei, legal. Vamos analisar assim, em 5 minutos o que está envolvendo isso? Em 5 minutos eu mostrei para o cara que ele ia ter uma despesa de R$150 mil a mais no ano. Comporta o negócio? Né? Aí, ainda brinquei com ele, falei, tá vendo como eu sou barato para você? Te economizei 150 pau, você ia quebrar, cara. Né? E são análises que às vezes o cara vai no impulso, na empolgação, mas ele ainda está com a mentalidade dos 3 funcionários e não dos 50. E aí a mentalidade dos 50 para o 500 é múltiplo. E aí chega a fase que eu te falei, está no 500, médio porte, vou mudar, vou ficar grande. Como é grande? Como é ser grande? Qual tipo de profissional que eu vou ter do meu lado? Qual tipo de relação que eu vou ter do meu lado? Hoje você entra nas grandes empresas, se bobear, você não sabe quem é o dono, se ele estiver lá no meio. Você nem sabe, porque tem tanto cara decidindo, tomando a rédea do negócio, que fala, com quem que eu falo aqui? Né? Quem é o dono da parada? E é o máximo isso, porque, na verdade, virou uma diretoria funcional que realiza bem o que tem que realizar. Né? E é difícil você pensar assim, por exemplo, o que eu acho que é mais maravilhoso na vida do empreendedor? Por que eu defendo tanto isso? Todo mundo fala, esses papos todos que tem aí, né? Liberdade financeira, liberdade de tempo, tudo baboseira, na minha opinião. Porque no começo você não vai ter liberdade de tempo, você não vai ter liberdade financeira, você vai trabalhar mais do que você trabalha. Essa é a realidade, é o pé no chão. Durante um bom tempo é essa a real. E isso tem que ficar muito claro para as pessoas, né? Só que o que eu acredito que você ganha, na verdade, é a rédea. Você passa a ser o responsável por aquilo que acontece na tua vida. Isso tem o lado bom e o lado ruim, né? Que se dá errado, a culpa é tua, né? Que você falou, não dá para terceirizar, sou eu mesmo. Eu fiz errado. E aí são os preços que você tem que, né? Nossa, assimila, realiza e vai ser feliz, né? Mas a real é essa, o quanto o cara passa a ter a rédea daquilo que é a vida dele. Eu quero crescer, não quero crescer, eu quero ter mais funcionário, não quero, eu quero ter uma empresa que é totalmente independente da minha pessoa, ela anda sozinha, eu quero ser um multiempresário, que tem vários negócios, então eu tenho que ter equipes que funcionam, são gerenciáveis à distância. Tudo isso é um composto que só está na mão do empreendedor. Quando você é funcionário, você está dependendo de quem é dono para falar o que você faz. Por mais que você dê ideias, o cara vai aprovar ou não. Né? Então, eu acho que a magia do empreendedor é essa. Trazer ideias e ferramentas, né, de repente, para você. E você falou bem, tem empresários que se adequam bem, né, ao multinegócio, né, ao multissetor, e tem outros que preferem realmente, né, se aprofundar naquilo que fazem, né, enfim, manter esse expertise. E, Renato, bom, nossa, a gente ficaria aqui, né, horas conversando, né, e por isso que é bom, né, trazer para biografias pessoas inteligentes, que elas já vão te dando os ganchos para as perguntas seguintes. Então, você já me deu aqui mais um gancho, né, até para a gente encerrar essa conversa e depois, se eu quero que você deixe os seus contatos para as pessoas também, né, buscarem um pouco mais, né, desse convívio com o Renato e dessa experiência. Renato, quando a empresa cresce, você falou, primeiro ele tem 50 problemas, depois 500, depois 1.000, né? Mas à medida que a empresa vai crescendo, né, esse número de problemas vai talvez diminuindo, mas aumentando a responsabilidade, o tamanho do problema que o grande empresário, ou, né, aquele que era uma micro e vai crescendo na área empresarial, vai tendo. Então, ele tem mais pessoas, né, para dividir talvez uma linha de problemas, mas numa hora, né, a grande responsabilidade da decisão vem para ele. Então, eu queria que você falasse um pouquinho se o empresário se adequa bem com esse desapego, né, de ter que resolver tudo, né, na empresa, compartilhando, porque realmente senão não cresce, né?
o seu Mário Gazinho ou outros empresários, né, se eles não tivessem, né, contratado um gerente, não teriam uma segunda loja ou, né, uma nova fábrica, enfim, ficariam ainda no pequeno negócio. E, depois disso, um fato muito importante, que eu até lancei um livro, né, o Sucessão Decisiva e Necessária, que é a linha da sucessão. Você falou bem, a empresa é um filho, mas tem uma hora que você tem que achar um novo pai para o teu filho, né? Que cuide dele tão bem ou até melhor, né? Porque se fosse tão bem, né, você não precisaria. Você precisaria de alguém que cuide ainda melhor do filho do que você. Então, esses dois aspectos eu gostaria que você analisasse. Eu acredito muito, Elias, dando um passinho atrás em relação à primeira situação, eu acredito que as pessoas precisam se trabalhar. Tá? Então, muitas vezes a gente joga o efeito na empresa. Aí, retomando o que eu falei lá atrás, a empresa tem a cara do dono. Então, se o dono ele é muito centralizador, ele vai manter esse papel durante um bom tempo. Pode ser que ele chegue a vias de fato de ser um infartado, né, de acordar mediante a dor, que você já mencionou. Pode ser que ele se conscientize no meio do caminho. O centralizador ele tem algumas vantagens iniciais, se ele for um cara que tem uma conduta, tal, mas isso, dependendo do negócio dele e com a agilidade do mercado hoje, passa muito rápido. Dependendo do que ele está fazendo, ele cresce rápido. Se ele continuar centralizando, ele vai estancar o crescimento da empresa dele. Óbvio, é uma conscientização interna, é um trabalho pessoal que interfere no profissional. É um desapego, como você mencionou, de começar a entender que o negócio é maior daquilo que você pode cuidar sozinho. E também isso, sempre eu falo, né? Por que a mentoria é o papel ideal para o empreendedor? Porque as pessoas e as empresas são tão únicas que não dá para você ter um padrão. Um produto engessado. Vê isso aqui que você vai ser sucesso como empreendedor. Não existe isso. Porque você tem que entender o momento da empresa. Talvez você não seja até o melhor profissional para estar naquela empresa naquele momento, mas que a empresa necessita de uma análise personalizada, se é, contando como pessoa jurídica, né, personalizada, ela necessita, porque ela tem o jeito dela, mediante os componentes dela e principalmente mediante o dono dela. O dono dita muito o que vai ser a empresa. E muitas vezes esse cara não enxerga isso. Está aí o papel do conselheiro do mentor ser muito forte para uma pequena empresa. Eu seria até, acho que você até bem presunçoso de dizer que, mais uma vez, independente de ser a minha pessoa, hoje em dia é um papel necessário você ter alguém de fora para falar da sua empresa, na minha opinião. Tá? Se eu tivesse hoje, há 30 anos atrás, eu adoraria conhecer um cara como eu, como outros do mercado, que na época não tinha. Na época você tinha aquelas empresas de consultoria grande, né? Você tinha que gastar uma fortuna para trazer o cara para você. E aí, retomando o assunto. Então, a primeira situação, o desapego, ele tem que vir de um trabalho pessoal. Quando você tem isso ainda em sócios, você precisa discutir muito a posição societária. Eu tenho um trabalho que eu já fiz várias vezes, que é de recomposição societária. Isso é muito legal. Por quê? Não sei se você vai concordar comigo, mas muitas vezes uma empresa vem, começa, 2, 3 sócios, depois de 5 anos, se ela não quebrou, ela está indo bem. E aí um sócio começa a olhar para o outro e falar, para que eu preciso desse cara mesmo? E começa um pega para capar dentro da empresa. Que aí é aquela situação, né? Eu tomo essa atitude que provoca o cara, que provoca o outro, que não sei o que lá, porque um dia ele vai falar assim, se é assim, eu estou fora, eu compro a parte dele. Cara, isso é uma burrice, porque quem pensa assim, pensa no mercado como se fosse o mercado o tamanho da empresa dele. E ele não entende a capacidade que existe no parceiro dele. Então, refazer essa sociedade, dar um novo sentido para ela, é um trabalho incrível, que eu já fiz várias vezes e é muito legal. Adoro esse trabalho. Para multiplicar, não para dividir, né? É verdade. Exato. Só que ele perde a noção.
Porque a empresa começa a crescer, começa a ter os funcionários, as coisas vão acontecendo, e de repente ele fica meio barata tonta, né? Por que eu preciso de 3 caras aqui? Com essa equipe toco eu. Só que não é bem assim. Não funciona assim. Então, né, um parênteses que eu abri aí. Eu estou com mania de abrir vários parênteses ultimamente. Não, por favor, sempre agregando algo que você viveu. Isso é importante, isso é importante. E aí, voltando, eu acredito, então, que a centralização vem de uma conscientização pessoal. Se você não trabalhar a pessoa, você não consegue fazer com que a empresa cresça. Ou vai demorar muito para o flagrante natural dela disso. Tá? Então, essa conscientização é importante, essa forma de trabalhar é importante, como outras tantas dentro da empresa. E uma coisa que, para mim, é notória em tudo isso é, quando você tem essa centralização, naturalmente você vai precisar de processos internos. Então, você acaba caindo no como é que eu vou gerir isso aqui da melhor forma possível? O que eu crio aqui dentro? E aí, pelo amor de Deus, tá? Empreendedores aí do meu nicho, pequeno porte, pelo amor de Deus, não queira imitar as grandes organizações. Isso é uma coisa, hoje em dia, eu vou em algumas palestras, né, os caras começam a falar das empresas maravilhosas, os processos que eles fazem. Aí você está do lado de um pequeno empreendedor, aí o cara fica assim, nossa, eu vou implantar isso na minha empresa. Mas me dá uma vontade de falar, quanto você tem de verba, amigo? Que legal. Porque assim, as ideias são incríveis, mas você até mencionou isso. Se você não adequa à sua realidade, você vai ficar só num sonho, porque no dia a dia você não consegue implantar. E eu adoto muito uma coisa assim, né? Você tem que ter muita capacidade para sair do simples. Cara, faz o simples. As soluções, às vezes, são tão banais e as pessoas buscam uma coisa extraordinária, que você mencionou, né? Da gaveta versus universo. Cara, tá ali, ó, tá na mão. Para que você vai buscar? Às vezes, o relatório do cara é uma coisa... Eu tenho cliente, por exemplo, que ele precisa ganhar a prospecção de 2 clientes por mês. Aí você vai botar lá o cara, ele tem um CRM que parece commodity, sabe? Para vender commodity. Você fala, para que você comprou isso aqui, cara? Me explica. Você não tem nem lançamento para fazer isso aqui. Você pegar um bloquinho de papel, você lança esse treco. Né? Então, assim... E aí contrata um cara, porque ele já comprou o sistema, né? Então tem que ter um especialista para tocar o sistema. Aí tá... Vira um rolo, cara, que você fica olhando e fala, deixa eu entender. Você está gastando aqui 10, 15 mil reais nessa peça que você faria com papel e caneta? Na boa. Para quê? Então, sabe, essa simplicidade, esse toque de o que você precisa no momento, aonde é que está, aonde é que a torneira está aberta que ninguém está vendo, porque não precisa, é porque alguém falou que lá não sei aonde, no Vale do Silício, né, a moda dos últimos 10 anos, no Vale do Silício faz, então aqui eu vou fazer também. Para quê? Você não está lá, você não está mandando foguete para a Lua, você não está fazendo nada disso, cara. Perfeito. Né? Excelente que você coloca. Né? Conheça, então, né? Claro, conheça, leia, aprenda, mas, né? Veja se é o momento de você aplicar isso. Perfeito, nossa, Isso, Renato. você tem que conhecer o que o seu mercado é, mas não necessariamente está aplicando o que os grandes aplicam. Porque você não é grande, ok? No meu caso, eu estou falando muito dos meus clientes. Então, essa conscientização, esse pé no chão, que é muito difícil, e para mim, te confesso, isso para mim é um exercício diário, porque eu sou o que vou, né? Você falou da minha criatividade, que é cara que tem criatividade. Você fala de um negócio, a gente já conversou várias vezes, né? Eu começo a falar, eu já estou fazendo um plano para você daqui 10 anos, assim, né? Sai da minha cabeça, eu tenho muita facilidade para isso, é verdade, isso é fato, não é querer dar uma de gostoso aqui, mas isso acontece naturalmente para mim. Então, eu tenho que me reter muito o pé no chão, porque sonhar, cara, eu aposto que eu sonho mais do que você e do que o pessoal que vai assistir a gente. Agora, realizar sonho é outra pegada. Outra, totalmente diferente. Aí que você separa os meninos dos homens, né? O sonho possível de ser realizado, né? Tem essa também, né? Tem essa também. Porque o mundo hoje, ele te vende muito isso, né?
esse sonho americano que nós colocamos na nossa sociedade, né, que você tem 4, 5 ícones lá que ficaram bilionários e todo mundo acha que vai ser um deles, né? Não tenha dúvida, Renan. Você sabe que eu também costumo chamar a confusão que as pessoas fazem com meta e objetivo, né? O objetivo é algo maior, né? E a meta é algo mais curto, realizável. Então, meta por meta, você alcança um grande objetivo. E, às vezes, as pessoas colocam o objetivo na frente de uma meta, né? E se decepcionam com aquilo, né? Se desmotivam, porque aquilo demora para acontecer, né? Então, isso é muito importante, realmente, né? Como você falou bem, o sonho, né? Sonhar é importante, prospectar um grande objetivo, mas, né, pequenos sonhos, né, atrás de pequenos sonhos, pequenas metas atrás de pequenas metas para ir Você realizando. mencionou de pessoas inteligentes que levantam assuntos, né? Você não poderia ficar para trás jamais, porque é muito inteligente. Acabou de falar uma coisa que no meu nicho, é a coisa mais normal do mundo. Confundir meta com objetivo. Mais normal do mundo. E outra, um desafio para os empreendedores. Quem disse que você que tem que fazer a meta da sua empresa? Quem disse? Olha que grande erro que as pessoas cometem. Você traçou a meta sozinho, realizou que ela é viável, tudo sozinho, jogou para a tua equipe, depois de um ano você descobre que, nossa, por que não deu certo? Porque meta, na minha concepção, é para ser atingida. E como é que você faz as pessoas comprarem a meta como se fosse delas? Aí vem tudo que nós conversamos hoje, um pouco atrás, né, do engajamento do time, de toda a frequência que existe, né, no clima. Eu adoro trabalhar clima organizacional, né? Eu acho que isso é uma das grandes válvulas que faz a empresa crescer. Então, as pessoas erram no básico, entendeu? Porque ficam sonhando com o que é inviável aplicar agora. Vai no básico, cara. Você está errando aqui, ó. Olha, teu time está totalmente descoordenado, as pessoas não estão sabendo o que estão fazendo, elas não estão brigando por nada. Eu só estou brigando contra você. É isso mesmo. Aí você começa a flagrar umas coisas e fala assim, uau! É verdade, é verdade. É impressionante, é impressionante. E não é culpa do empreendedor, tá? É culpa da situação, porque a maioria são grandes lutadores que estão na briga para a sobrevivência da empresa e para ter uma condição de vida melhor. Então, a briga não é incompetência deles, é o sistema que faz com que ele não seja preparado para isso, não esteja com foco nisso. E, às vezes, a responsabilidade diária, o dia a dia, o afazer diário, ele é tão intenso que o cara, que é normal, né? O cara vai 90% para o operacional e os 10% de estratégia dele não é capaz de fazer a empresa dele crescer. Então, ele tem que inverter esse polo. Como é que o empresário vira mais estrategista do que operacional? Como é que ele vem para um dia a dia mais preparado do que para pensar do que para executar? Apesar de eu defender que muitas vezes ele tem que ir lá na base executar junto para ver qual que é a parada, a estratégia tem que ser pensada, tem que ser elaborada e ele quase não tem tempo para isso. Essa é a realidade da maioria. E o mais legal, né? Aí a gente entra em outro assunto, que é a gestão de tempo, que também é fascinante, que a gestão de tempo, muitas vezes, é pura falta de gestão. Quando você entra para fazer a gestão de tempo do empreendedor, eu sempre brinco que eu falo assim, tá, eu vou te arranjar mais 4 horas na semana livres. A minha pergunta é, o que você vai fazer com elas? Porque eu arranjo, eu faço você ter 4 horas livres. O que você vai fazer com elas? Aí os caras piram, né? Mas é muito bom. Que fantástico. E para a gente concluir, então, aí o momento da sucessão empresarial, que você já viveu Sucessão também, empresarial. para a gente encerrar. O mercado hoje é muito bom para isso. Por que eu considero bom? Porque antigamente uma pessoa fundava uma empresa com a sensação da eternidade familiar na empresa. Hoje, se você fizer os procedimentos corretos, se você preparar a sua empresa para ela ser uma empresa que esteja com processos decentes, que a base da base, que ela não dependa de você, e hoje nós temos tudo para isso, né? Aí vem o desapego que a gente falou e tal. Se você prepara isso,
a qualquer momento o seu negócio é vendável. Então, você tira a obrigatoriedade de um filho teu ter que estar na empresa. Você tira a obrigatoriedade de você fazer um negócio eterno. O negócio não é eterno. O negócio é enquanto for bom, desde que ele seja bom para ser vendido. Então, você cria a empresa o tempo inteiro. Eu defendo muito isso, né? Você tem que criar uma empresa para ser vendável. Ah, mas eu sou apaixonado pelo meu negócio. Ok, fica com ela até você cansar. Quando você cansar, ela tem que estar pronta para ser vendida. O tempo inteiro ela tem que estar pronta para ser vendida. Então, o mundo hoje, como é um mundo muito flexível, como as pessoas compram e vendem muito mais, antigamente você não tinha isso, né? Você fundava uma farmácia no bairro, o teu bisavô era farmacêutico e você era farmacêutico, e você estava preparando o teu filho para já estar no balcão trabalhando. Hoje, nós temos as nossas profissões, eu sei um pouco da sua intimidade, né? Sua filha está no mundo estudando, né? A outra preparando para isso. O meu filho também está acabando o negócio e quer ir estudar não sei aonde. Então, você não tem muito mais condição de ter essa empresa que você vai deixar para o seu filho como aspecto sucessório. Pode até acontecer. Pode seu filho virar e falar assim, pô, pai, você faz um negócio que eu adoro. Beleza. Mas do jeito que a nossa molecada é hoje, do jeito que o jovem vem hoje, é difícil ter essa cognição. É difícil. Acontece, mas é difícil. Né? A cognição familiar em termos profissional ela é muito dispersa, até porque nós fomos formados para ser algumas coisas, ter algumas profissões. Eles estão encarando novas profissões, novas possibilidades. Né? O que eles são preparados hoje não tem nada a ver com o que a gente foi. Então, essa ruptura é muito forte. Daí eu acreditar que pessoas como nós temos que incentivar tanto o empreendedorismo pelos nossos filhos, pelas pessoas que podem vir, pelas pessoas que vão gerar novas empresas, até porque uma das coisas que é muito notória no mercado é, você percebe, um país assistencialista como o Brasil, ter a reforma trabalhista que teve, a última, você já percebe nítidos caminhos que uma hora a mão de obra vai ficar muito diferente. Essa relação de CLT vai quebrar cada vez mais. E que é bom, né? Quando eu já peguei empresa de médio porte para trabalhar, por exemplo, que eu defendia, cada um de você é uma empresa aqui dentro. Foi um lema do projeto. Você é uma empresa. E aí a conscientização individual é, você dá lucro ou você dá prejuízo? Porque se você é uma empresa, você nasceu para dar lucro. Porque é muito fácil, né? Falar que o dono é errado. Agora começa a pensar como dono. Vê o tamanho da bucha que é. Implantar essa mentalidade, né, numa equipe, fazer com que os líderes, os gestores e até o piso de fábrica, no caso, pense, eu aqui nessa máquina, eu tenho que dar lucro. Como é que eu dou lucro? Se eu produzir o mínimo de tanto, se eu tiver uma perda menor. Você começa a fazer o cara pensar no negócio e não simplesmente estar lá tocando o material para sair o produto final. Ele começa a pensar naquele negócio. E aí você ganha uma equipe melhor. Aí vai, né? Aí, então, a resposta ao seu questionamento, né, ou pelo menos a minha opinião, é a sucessão hoje ficou muito mais tranquila. Desde que você tenha uma empresa bem preparada. Está assim de gente querendo comprar empresa boa. O problema é que ele só encontra o pepino pela frente. Não tenha dúvida. E, às vezes, né, como você falou bem, negociar a empresa, se aquilo não faz mais sentido para a família, ou realmente trazer algum bom parceiro, né, de dentro ou de fora do país, né, que venha fazer um aporte de 20%, 30%, 50%, enfim, né, criar IPOs, enfim, tem todo um processo, né? Tudo. Agora, cuidado só para não perder o timing da sucessão, que isso é muito complicado, né? Porque você continua querendo ensinar quem está no banco do lado como é que dirige um carro, né? Não, você tem que pôr o sujeito lá para dirigir o carro, né? Ficar quietinho lá quando vê que o carro vai bater, né? Enfim, né? Deixa a pessoa criar experiência e tudo mais. Eu E mesmo você já sabe que, vivi. Elias, nesse sentido ainda eu recorro aos nossos antepassados. E tinha meu pai, por exemplo, sempre disse para mim, né? Seu primeiro emprego não pode ser comigo. Então, vai trabalhar, vai tomar. E eu tive a sorte, eu trabalhei em 2 escritórios de advocacia. E o primeiro escritório que eu tomei, que eu trabalhei, o advogado era um terrorista, cara.
Sabe aquele cara que judia dos funcionários? Era ele. Nossa, eu passei 1 ano e meio nesse escritório. Eu nunca vi. Esse cara me ensinou tudo que eu não poderia ser como dono. Olha que legal. Então, assim, isso é um conselho que eu dou. Por mais que você seja um cara bem-sucedido, que você tenha uma empresa, teu filho está pensando em vir para cá, fala para ele arranjar emprego. Mas não arranja um emprego para ele. Fala para ele arranjar emprego. Começa daí o ensinamento. Aí se vira, arranja emprego, faz o estágio, camela, dá valor para a base, aí você vem para cá conversar comigo. Excelente, Renato. Tem que dar valor, né? E o valor, muitas vezes, né, a gente conquista, né, mais fora do que dentro de casa e depois, certamente, vindo com esse conceito, vai ser muito agregado. Renato Migliati, consultor e conselheiro para pequenas empresas, que delícia de papo, olha, aprendemos demais. E quem quiser conhecer mais o trabalho do Renato, como é que faz? @Renato Migliati, entra nas redes sociais, entra em contato comigo. Eu tenho várias coisas publicadas, Instagram, LinkedIn, Facebook, agora é Meta, né? Tudo é Meta. Pode me passar um e-mail, que é renatomigliati19@gmail.com. E aí a gente Soleta esse Migliati aí. Soleta esse Migliati. Migliacci, é Migliacci. Migliati. Né? Então, Renato Migliati 19, como é que... Repete. @gmail.com. Renato Migliati 19 @gmail.com. Ou as mídias sociais? Ou as mídias sociais. @Renato Migliati. Você vai me achar, me manda um direct, me manda um contato, me manda uma mensagem por fumaça que a gente entra em contato. E manda problema também, porque ele resolve tudo, viu? Pode mandar problema. Renato, eu resolvo tudo, mas tento. Renato, que alegria tê-lo aqui. Muito obrigado por compartilhar, né, um pouco, né, dessa experiência, dessa tua vivência. E o Biografias fica aqui aberto para a gente ir atualizando essa história. Muito obrigado, viu? Fiquem com Deus aí. Enorme, Elias. Elias, faz o que eu te falei. Não perde esse gancho. Repartilha o conteúdo que você pegou de todos esses mestres que você teve tanto contato. Gente, quem está ouvindo a gente, você imagina o nível de contato que o Elias teve com grandes empresários para fazer a bibliografia do cara? Você imagina isso? Então, pensa assim, quanto ensinamento o Elias tem para passar, fora os dele, daqueles caras que ele conviveu? É uma enciclopédia humana esse cara, tem que estar perto dele. Eu falei que ele é criativo, ele já arrumou negócio para mim, tá vendo? Ele já arrumou uma atividade. Renatão, obrigado, viu? Fiquem com Deus aí, lembrança para a Camila, fiquem com Deus para os meninos. E olha, estamos aqui abertos para continuar esse papo em outra hora. Fica com Deus aí. Obrigado, Renato. Você também, valeu.